Lucas, capítulo 4, do versículo 38 ao 41. Com a ajuda do Senhor, nós vamos entender essa palavra, porque o Espírito Santo vai nos ensinar e revelar. Não que nós tenhamos nada de nós mesmos, mas Jesus falou que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar. 38. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios, gritando: "Tu és o Filho de Deus." Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Louvado seja o teu nome, querido Deus. Nós oramos humildemente, te agradecendo pelo privilégio de podermos estar frente a frente com a tua palavra, e pedimos que ela possa ser gravada em nossos corações pelo teu Espírito com letras vivas, para nós a compreendermos e aguardarmos, praticarmos com prazer, com alegria, com gratidão. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Pode sentar-se. Nesse texto que nós estamos lendo e no que se segue, no capítulo 5, nós vemos Jesus com grande poder, curando e libertando. Com grande poder. Primeiro foi a sogra de Pedro, né? Aquela mulher, quando Jesus saiu da sinagoga, ele foi em direção à casa de Pedro, e quando chegou lá, ela estava ardendo em febre, estava com a febre muito alta, e na mesma hora em que o Senhor Jesus repreendeu a febre a deixou. Foi um milagre, foi uma cura, foi uma bênção. A mulher se levantou, começou a servir a Jesus e os discípulos, e ali todos se maravilhavam com o que estava acontecendo. Agora, em seguida, aconteceu algo inusitado. Ele permanecia ali na casa de Pedro, e parece que a Bíblia não relata, mas nós podemos entender o seguinte, que correu a notícia de que ele estava ali. Correu a notícia de que a sogra de Pedro tinha recebido uma cura. As coisas boas são para serem realmente relatadas, testemunhadas, para que nós saibamos que existe um Deus que nos ama e que pode muito bem fazer o que ele fez na nossa vida, fazer em outras vidas. Então alguém passou adiante a notícia da cura da sogra de Pedro. E aí começaram a chegar pessoas, trazendo gente com todo tipo de doença. Diz o versículo 40, vários tipos de doença, e o Senhor Jesus curou, impondo as mãos sobre cada uma delas. Cada atitude, cada gesto de Jesus, ele estava nos ensinando, ou seja, ensinando aos discípulos para chegar até nós o ensino, ensinando aos discípulos como fazer. Como fazer? Impor as mãos. Depois que ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, aos 11, né? E disse para eles: em meu nome, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas não só vocês, esses sinais acompanharão todos os que crerem. Aí onde entra a palavra do Senhor, nos desafiando a crer. É um desafio, crer é um desafio. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora o versículo 40 nos dá mais um detalhe aqui interessante.
Não existe limite para o que Jesus pode fazer, para o que o nome de Jesus pode fazer quando nós cremos em seu nome. Não existe limite. Não existe limite. Os limites quem coloca somos nós, a nossa incredulidade é que limita o poder de Deus, limita o agir de Deus, que não existe limite. Hoje, se nós somarmos a nossa fé, impomos a mão sobre o enfermo e ordenamos que seja curado no nome de Jesus, e ele é curado no nome de Jesus. Então aqui diz que todos os que traziam seus enfermos com qualquer tipo de doença, com vários tipos de doença, qualquer que fosse, Jesus curou impondo as mãos. O mesmo que ele estava ensinando aos discípulos e o mesmo que ele falou que os discípulos deveriam fazer e que todos os que crescem deveriam fazer: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Lá em Marcos capítulo 16, versículos 15, 16, 17, você vai encontrar essa palavra, Jesus falando: esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome falarão novas línguas, pegarão serpentes, imporão as mãos sobre os enfermos e expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, em meu nome. E aqui ele foi, eu vou até procurar com mais carinho, com mais dedicação, mas a impressão que nós temos é que foi a primeira vez que os discípulos viram assim, depararam-se com ele impondo as mãos e ordenando uma cura, no capítulo 4 de Lucas, né? A impressão que dá é que foi o primeiro milagre. Depois ele tocou até no leproso, ou seja, ele estava demonstrando ali que não existe limites para o poder de Deus operar. Ao tocar no leproso, ele curou o leproso ficou limpo da lepra, e ali ele quebrou os protocolos da lei, os protocolos do judaísmo, porque era proibido tocar no leproso, e ele tocou no leproso, e o leproso ficou curado. Eu quero ser limpo, e tocou no leproso, e o leproso na mesma hora a lepra saiu e o corpo dele ficou são, totalmente são. Então não existe limite para o agir de Deus, não existe limite para o poder de Deus, que se manifesta na terra através do nome de Jesus. Se manifestou quando ele estava através dele, e depois se manifesta através do nome dele. Quando nós usamos o seu nome, nós estamos investidos da sua autoridade. Não é no nome do pastor, do pregador, do apóstolo, do bispo, é no nome de Jesus que o milagre acontece. Amém. E a palavra nos garante que acontece. A palavra nos garante que não há limite. Imporão as mãos sobre os enfermos. Se Jesus quisesse limitar o poder, ele diria assim: imporão as mãos sobre os resfriados, ou sobre quem tiver com problema nas vistas, ou sobre quem tiver algum problema de catarata ou dor de ouvido. Mas não, sobre os enfermos. Ele generalizou. Ele quebrou os limites do poder de qualquer tipo de doença. Ele incluiu ali, ele colocou ali num pacote só. E todo aquele que crê imporá as mãos sobre os enfermos e os curará. Os sinais seguirão os que crerem. Eu não preciso ver para crer. Nós vamos orar. Como é teu nome, querida? Raquel. Nós vamos orar pela Raquel. Eu não preciso ver a Raquel se levantar dessa cadeira e andar. Simplesmente eu creio que nós, crendo no que a palavra diz, ela vai andar. Pode ser hoje? Pode ser amanhã, pode se levantar amanhã e sair andando, pode sair daqui andando, pode ser daqui uma semana, um mês, pode. Agora o milagre vai acontecer, Raquel. Amém, glória a Deus. Porque não há limites para o operar de Deus. Não há, o ser humano coloca limites por ser tolo, por ser assim, às vezes racional com relação à fé, com relação à palavra, com relação à teologia. Ele coloca limites, mas não existem limites para o agir de Deus. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses sinais seguirão os que crerem. Então aqui ao pôr do sol, versículo 40, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença. Ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. E além disso ainda tinha questões espirituais, problemas espirituais que aconteciam ali. Mas não há limites para o agir de Deus no nome de Jesus. Não há limites.
As pessoas que estavam com problemas espirituais também foram libertas. Então o Senhor Jesus, ele opera batizando com o Espírito Santo, salvando, curando e libertando. Não existe limite para o agir de Deus. E no capítulo que se segue, nós vemos vários milagres também que o Senhor Jesus operou, mostrando que não existe limitações para o seu poder. Capítulo 5, nós vemos uma pesca maravilhosa, né? Nós vemos Jesus entrando num barco, e no versículo 4 ele manda que Simão vá para onde as águas são mais fundas e que lancem as redes sobre a água. Que lance as redes para pescar. O mesmo Simão, olha só como a nossa condição humana é limitada. O mesmo Simão que viu os milagres acontecerem ali na porta da casa dele, a sogra sendo curada, os vizinhos sendo curados, os milagres acontecendo, as pessoas, qualquer tipo de doença saindo das pessoas, os oprimidos pelo maligno sendo libertos, o mesmo Simão questionou. No versículo 5, nós encontramos Simão questionando se ia conseguir pescar alguma coisa ou não. Por que ele questionou? Porque ele estava seguindo um procedimento lógico, humano. Eles tinham tentado pescar e não tinham conseguido. Eles tinham tentado e não tinham conseguido. Mestre, eu já levei fulana nos melhores especialistas. Pastor, eu já levei nos melhores especialistas, já disseram que não tem jeito, que isso aí é um processo que tem que se conformar com isso mesmo. A Bíblia não manda nós nos conformarmos, a Bíblia manda nós nos transformarmos. Lá em Romanos capítulo 12, diz claramente: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então nós não podemos nos conformar com uma mensagem de fracasso, de derrota. Nós temos que, não podemos nos conformar, nós temos que nos transformar pela mente renovada. E a mente renovada é a mente que crê no que a palavra diz. E se a palavra diz que não há limite, se a palavra diz que Jesus mandando, vocês curarão os enfermos em meu nome, então nós não podemos nos conformar com qualquer situação que a lógica diga outra coisa. A fé, ela não se amolda à lógica. A lógica é que tem que se amoldar à fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mestre, nós, versículo 5, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que estás mandando, eu vou lançar as redes. Aí ele saiu da lógica e entrou na fé pela obediência, porque fé é obediência. Quando você crê, você obedece. O cara estava leproso lá no Antigo Testamento. O cara estava leproso, era um grande general lá do país dele. E quando chegou ali em Jerusalém para buscar a cura, foi no palácio do rei. O rei falou que não tinha condição de curar, que aquele país estava procurando motivo para travar uma guerra. O rei ficou apavorado. Aí alguém se lembrou que tinha um homem de Deus chamado Eliseu, e que se aquele general fosse até a presença do Eliseu, Eliseu ia ordenar a cura no nome do Todo-Poderoso. E quando aquele homem chega na presença de Eliseu, e Eliseu manda ele tomar banho no Rio Jordão, que era um rio insignificante, comparando aos rios do país onde aquele homem morava, o que aconteceu? Aquele homem também questionou pela lógica. Se for para tomar banho no rio, eu tomo banho no rio Abana, no rio Farfar, lá da minha terra, que são rios maravilhosos, tem praias maravilhosas. Não vou tomar banho no rio Lamacento, tipo Jordão. Quando a pessoa questiona, a pessoa entra pela lógica, e a lógica oferece uma série de possibilidades que não vão chegar a lugar nenhum. Agora a fé nos dá a garantia de que o firme fundamento daquilo que eu espero, a certeza daquilo que eu não vejo, está nas minhas mãos, pertence a mim. Então pela minha fé eu oro e recebo, eu oro e vejo o milagre acontecer na vida de outra pessoa. Então Jesus nos ensina isso. O Simão
questionou pela lógica. Ele tinha pescado a noite inteira e não tinha conseguido nenhum peixe. Mas ele deixou a lógica de lado e disse: eu vou, segundo a tua palavra eu vou, segundo a palavra do Senhor nós estamos aqui para pregar e dizer que o milagre pertence àquele que crê, e o milagre vai acontecer nesta noite na vida da Raquel. Depois vocês voltam para dar testemunho. Então o que acontece? É nós entendermos que não existe limite para Deus. Quando o anjo falou para Maria, o anjo falou, foi claro, ele disse assim: não há impossíveis para Deus. Não existe limites, não existe impossíveis. Quando eles lançaram a rede, segundo crendo na palavra que o Senhor estava dizendo, o que aconteceu? Eles quase que as redes se rompem de tanto peixe. Na sequência aqui da leitura do versículo 6, do versículo 7, eles tiveram que chamar os companheiros dos outros barcos para virem ajudá-los, porque tinha tanto peixe que não cabia mais dentro da rede. O mesmo Deus que tinha feito milagres na porta de Pedro era o Deus que estava fazendo milagres em alto mar, porque não existe lugar onde Deus não possa fazer milagres. Não existe lugar onde Deus não possa agir. Ele age numa porta de hospital, ele age num cemitério, se ele quiser. E se as pessoas ali conseguirem crer nele para valer, ele levanta o morto. Ele cura a fratura exposta. Não existe mal que Deus não possa curar, não existe doença, não existe nada que o Senhor não possa fazer. Aí a atitude de Pedro no versículo 8, quando ele viu o milagre acontecendo ali, uma pesca totalmente impossível de acontecer pela lógica, aconteceu pela fé. O milagre totalmente impossível de acontecer pela ciência, acontece pela fé. Aconteceu pela fé, louvado seja o nome do Senhor. Aí Pedro reconheceu, percebeu que aquele que estava ali era o Senhor. Aí ele fala: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele percebeu que ali estava o santo de Israel. O santo de Israel. Pecador e santo não se coadunam, se bem que Jesus veio como santo para salvar, para abraçar e para perdoar os pecadores. Mas Pedro não tinha noção disso naquele momento, Então Pedro tremeu nas bases ali e falou: Senhor, eu sou um pecador, afasta-te de mim, Senhor, eu não mereço, eu não tenho condição de ficar perto de um homem santo como o Senhor. Todos os seus companheiros, e Pedro e seus companheiros estavam atônitos com o que tinha acontecido, com aquele milagre. Às vezes nós vemos milagres acontecer na vida dos outros, mas há um momento que Deus quer fazer o milagre na nossa vida. Às vezes nós ouvimos falar de milagres na vida alheia, mas há um momento que Deus quer que nós conheçamos Ele mais de perto, como poder e amor que faz o impossível, fez o impossível na vida do fulano, do ciclano, e agora vai fazer na sua. Louvado seja o nome do Senhor. Logo em seguida, aqueles homens, Pedro, o Senhor Jesus fala para ele qual era a missão deles, que eles seriam agora pescadores de homens. Fala diretamente para Pedro. Então eles começam a seguir a Jesus, e logo em seguida aparece que? Um leproso. A lepra, ela era uma situação assim, muito humilhante. A pessoa tinha que se afastar da família, tinha que se afastar do convívio da sociedade, tinha que ficar isolada lá no lugar, no lazaroto, no leprosário. E ali o sacerdote examinava de tempos em tempos. Se a lepra tivesse continuado, ele voltava para lá, e se a lepra desaparecesse, ele vinha para o sacerdote examinar, que poderia ter havido uma cura. Nesse caso aqui, no versículo 12, eles estavam numa cidade e passou um homem coberto de lepra, da cabeça aos pés, coberto de lepras. Agora, quando ele viu Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e rogou: se quiseres, podes purificar-me. Preste bem atenção nas palavras desse leproso: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Eu diria que esse leproso não tinha visto os milagres que aconteceram na porta de Pedro, nem tinha visto a pesca maravilhosa. Havia dúvida dele se Jesus ia querer ou não.
E essa dúvida muitas vezes ela está na mente de muitos irmãos hoje, de muitas pessoas hoje. Será que Deus quer me curar? Será que Deus quer fazer o milagre? Será que Deus quer? Muitos pregadores levam por esse caminho de se Deus quiser Ele faz. Mas a palavra de Deus, no versículo seguinte, nós vamos entender. No versículo seguinte nós vamos entender qual é a vontade de Deus. Jesus estende a mão, toca no leproso e diz assim: quero. Ou seja, esse quero que Jesus falou aqui, eu não sei se os irmãos já pararam para prestar atenção, as palavras elas ficam ecoando no ar. As palavras que você fala, elas vibram através do oxigênio e de todas as outras impurezas que existem no ar, elas vibram e chegam até os seus ouvidos. A palavra que eu falo chega aos seus ouvidos, elas ficam ecoando. E ficam aquelas ondas sonoras, aí você não ouve, mas daqui a 1 segundo ou 2, lá do outro lado, se eu tiver uma voz, se a minha voz estiver alcançando, aquela pessoa vai ouvir a minha voz. Então você já ouviu, mas aquela pessoa vai ouvir quando chegar lá. 1 segundo ou meio segundo, tem um tempo para o som chegar lá. E esse som fica vibrando no ar. Então esse quero de Jesus não foi só para o leproso. Esse quero está vibrando no ar até hoje, e pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, esse quero está aqui conosco. Esse quero está junto de cada enfermo, de cada pessoa doente, cada pessoa que tem uma necessidade de cura. Esse quero de Jesus está. Então não há necessidade de nós procurarmos questionar se Deus quer ou não quer. Ele já disse que quer. Ele já disse que quer. Jesus quer me curar. Jesus quer te curar. Jesus quer. Ele disse assim: eu quero. O leproso, quando falou se quiseres, podes purificar. Eu acredito que o próprio Espírito Santo tenha permitido que ele falasse, para que esse quero ficasse ecoando e chegasse até nós hoje. Eu quero. Jesus está dizendo para nós: eu quero curar. Eu quero fazer. Eu quero fazer o milagre na tua vida. Eu quero fazer o milagre na tua família. Eu quero fazer o milagre na tua saúde. Eu quero. Seja purificado. Então, do mesmo jeito que Jesus usou palavras para dizer a Pedro que lançasse a rede no mar, agora Jesus estava dizendo palavras para curar aquele leproso. Eu quero que você seja curado. Seja curado. Olha só o detalhe, há umas coisas interessantes. Jesus tocou no leproso e disse: eu quero que seja curado. Eu estava uma vez pregando numa igreja na Barra da Tijuca e chegaram duas senhoras, uma senhora com a sua secretária. E aquela secretária tinha um problema que eu não sabia. Nunca mais eu vi nenhuma das duas. Eu soube depois a notícia através de um funcionário lá da igreja. A secretária daquela senhora tinha um problema que eu não sei se chamam é um negócio que acontece debaixo do pé, não sei se é joanete, não sei se é esporão. Tinha um esporão. E o Jesus que quer curar hoje, queria curar ali também naquele culto. O Jesus que sempre quer. O Jesus que disse assim: eu vim para fazer a vontade do Pai, e saiu curando os enfermos. É o Jesus que hoje quer fazer aqui no nosso meio. E eu me lembro que eu saí pregando pelo corredor e impondo as mãos sobre as pessoas. E quando chegou, aquelas duas senhoras estavam no último banco, eu impus as mãos, últimas cadeiras, eram cadeiras, impus as mãos sobre elas e voltei para o púlpito e continuei pregando. Deus não precisa fazer o milagre para eu ver, Ele quer fazer para que o nome dEle seja glorificado. Amém. E aí o que acontece? Continuei pregando, encerramos o culto e aquelas duas senhoras e as demais pessoas foram para as suas casas. E dali a uma semana, se não me engano, eu estava lá e o funcionário da igreja chegou e disse assim: pastor, aquelas duas senhoras que vieram visitar, a secretária estava com um esporão, e ela contou para a sua patroa que enquanto o senhor punha a mão sobre a cabeça dela,
ela sentiu uma mão descendo, e ela sabia que não era sua, porque ela estava sentindo a sua mão sobre a cabeça, mas ela sentiu uma mão descendo pelo seu braço, descendo pelo seu corpo, pela perna, pelo pé, e foi até lá e puxou. Ela sentiu um puxão no esporão, e o esporão desapareceu. O nosso Deus quer fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Ele quer demonstrar o quanto nos ama e o quanto Ele pode. E Ele quer, evidentemente, que nós reconheçamos o poder e a soberania dEle durante todos os dias de nossas vidas. Então Ele curou o leproso, tocou e disse: quero. Imediatamente a lepra deixou aquele homem. Ou seja, Ele quer te curar. Irmãos queridos que estão acompanhando pela internet, o Senhor quer te curar, o Senhor quer te purificar, o Senhor quer te libertar, o Senhor quer te abençoar. Basta você agora crer que num toque da sua própria mão sobre você mesmo, você recebe esse milagre. Louvado seja o nome do Senhor. No nome de Jesus, creia no nome de Jesus. Em seguida, um paralítico, versículo 17. Enquanto ele estava ensinando a palavra, pregando a palavra, tinha ali sentados mestres da lei, fariseus, pessoas de importância em Jerusalém, e o poder de Deus estava sobre o Senhor Jesus para curar. O poder que eu estou sentindo aqui nesta noite, amém, estava ali sobre ele. O poder que está aqui sobre nós nessa noite estava sobre ele para curar. Aí o que fizeram? Ele estava ali reunido, vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Tentaram fazer com que aquela maca entrasse na casa onde Jesus estava, não conseguiram. Alguém subiu no telhado, removeu lá as telhas, fez uma abertura no telhado e desceram aquela maca. Jesus, quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. Para olha só o agir de Jesus. Para a mulher de Pedro, ele chega e ordena que a febre saia, e a febre sai. Não consta nem que ele tenha tocado nela. Ele chegou, repreendeu a febre, se inclinou perto dela, lá no versículo 39 do capítulo 4. Ele chegou, se inclinou perto dela, repreendeu a febre. Não consta aqui que ele impôs a mão, não. Simplesmente ordenou. Para os outros enfermos que apareceram na porta de Pedro, ele impunha a mão e curava. No milagre da pesca, ele não fez nenhuma oração, não fez nada, ele simplesmente mandou que Pedro lançasse a rede. No caso do leproso, ele impôs a mão e disse que queria que ele ficasse curado. Então são lições que Deus vai nos mostrando de como o Senhor quer e pode fazer. O poder do Senhor estava com ele para curar os enfermos. Versículo 17. 5,17, capítulo 5, versículo 17. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram a sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Jesus, vendo a fé, versículo 20, Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Começa agora uma outra lição para nós. Primeiro, ele perdoa os pecados daquele homem. Isso provoca uma celeuma ali no meio dos fariseus, no meio dos mestres da lei. E que isso? Esse cara está blasfemando? Quem é ele que pode perdoar pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. E Jesus agora, sem tocar no paralítico, ele simplesmente disse ao paralítico, no versículo 24, do meio para o final: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Primeiro os pecados foram perdoados. Agora a autoridade para o milagre acontecer
pertencia a Jesus e estava à disposição daquele paralítico, porque os pecados dele estavam perdoados. O Senhor Jesus perdoa os nossos pecados. O Senhor Jesus nos levanta da maca. O Senhor Jesus nos ajuda na caminhada. O Senhor Jesus nos fortalece. Ele faz o milagre. Apenas nós fazemos aquilo que Ele ensinou a fazer. Senhor, se é questão de pecado, perdoa. Tiago fala isso. Ore pelos enfermos, unjam com óleo. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, se é pecado, perdoa. Se existe algum pecado, alguma coisa que ela fez que não te agradou, perdoa. Muito bem, está perdoada em nome de Jesus. Está perdoada em nome de Jesus. Aí o adversário não tem mais nada para te acusar. Não tem como o inimigo te acusar, porque você está agora abraçada pelo Senhor Jesus. Agora, depois de abraçada pelo Senhor Jesus, levanta-te e anda. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, em nome de Jesus, o Deus que quer te curar, ministra a cura sobre a tua vida, Raquel. Não importa se você vai sair daqui andando, ou se você vai andar amanhã de manhã, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês. Importa que você está curada em nome de Jesus. Importa que hoje o milagre está acontecendo na tua vida. Deus preparou este culto para fazer um milagre na sua vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim nós estamos orando, estamos crendo, e em nome de Jesus eu vou impor as mãos sobre você agora.